Mas faltou talvez ter informação de que tem grupos de pesquisa que trabalham com o tema, então talvez entrevistar também um pesquisador da área, né? Para ouvir todas as... Desconhecimento. Foi por desconhecimento. Eu prefiro entender que não é má fé. Não é assim, porque a indústria do cimento daí financia a Globo, que daí tenta destruir a terra. Não, sem, né? Menos, né? Então até a gente escreveu uma carta, não foi nada ofensiva. Aquelas casas simples, feitas de barro, que ainda hoje servem de moradia, centenas de milhares de brasileiros estão no centro de uma questão de saúde pública. Quem conta no Ceará é a repórter Aline Oliveira. Até hoje, elas fazem parte da paisagem do sertão. Seu Paulo sempre viveu numa casa de Tiger, em Moeiro do Norte, a 200 quilômetros de Fortaleza. Dona Ana agora tem que vir gerando aí, por ficar até. Um dia parece bem de levantar um fio, né? Segundo o IBGE, ainda existem no Brasil mais de 600 mil casas como essas, feitas de barro e madeira. Elas se multiplicaram nas regiões norte e nordeste do país por causa do baixo custo e da facilidade para construir. Só o barro, não tem cimento. E a dona Isa não manda. O problema é que a estrutura favorece a proliferação de insetos, principalmente o barbeiro, transmissor da doença de Chagas. Infecção fluorescente existe a cura. Quando ela se cronifica, você vai conviver com esse sintoma, você vai lidar com esse sintoma e tentar prolongar o máximo possível da vida do paciente com Chagas. Vento, chuva forte, tudo isso leva embora rapidamente o barro que reverte as paredes das casas de taipa. Quando surgem as brechas pelo lado de fora, elas servem de moradia para o barbeiro. E os buracos que aparecem acabam virando porta de entrada para o transmissor da doença de Chagas. Em Mixeré, um dos municípios cearenses com um grande número de doentes, os agentes de saúde fazem buscas ao inseto. Dona Tamilda se mudou da casa de taipa depois que já tinha sido vítima da doença de Chagas. Ela só descobriu porque foi doar sangue. Hoje teme pelos filhos. Pedi o médico para nós dar encaminhamento e fazer o exame, né? Porque a gente tem muito medo, essas coisas assim, saber, né? Conseguir morar numa casa de tijolo antes de contrair a doença de Chagas é um sonho para quem ainda vive entre paredes de barro. Se puder escolher, né? Para a pessoa morar numa casinha mais segura, né? Uma feira de tecnologia que será aberta amanhã em São Paulo vai apresentar o projeto mais novo na tentativa de fazer. Deixei esse pedacinho no final aí, porque vocês notaram a última, essa chamada aqui da próxima reportagem, acabou de falar da terra, mostrando que todo mundo está ali porque não tem outra alternativa, que a casa derrete rapidinho, que o sonho é fazer uma casa de material de verdade, que é de tijolo, né? Depois, na sequência, aí eu já não sei, essa pauta também se foi coincidência, né? A pauta do jornal. Fala dessa coisa tão ultrapassada, de repente vem e fala de uma feira de altíssima tecnologia em São Paulo, lá pode ser paranoia nossa, mas vamos supor que não seja de propósito, né? Não sei. Então, tem uma série de informações que passaram ali que são simples preconceitos e ignorância, né? Que a casa de terra é a casa onde mora o bicho barbeiro, não é assim, que derrete, não é assim, que não é confortável, não é assim. Mal feita daquele jeito, lógico. Sem manutenção. Sem manutenção, mal feito, sem manutenção. A história do bicho barbeiro, depois não sei se vou chegar até o final da apresentação, mas já vamos adiantando, vai, depois mistura tudo, vocês organizam de novo o conteúdo, né? Mas a história do bicho barbeiro é mais complexa do que isso, né? Foi no período onde começou a ter posso dizer, uma invasão do meio rural, natural, de mata, já existia lá esse inseto, daí começou a passar para os animais, para o homem, está associado, não é à casa de terra, ele vai se alojar nas frestas. Se a casa é mal feita e tem fresta, pode ser de bloco de tijolo baiano, por exemplo. Como que é construído hoje na periferia de qualquer cidade, não precisa ser grande cidade, qualquer cidade pequena, autoconstrução precária, tijolo baiano, sem reboco, mal feito, todo cheio de fresta, vazios, né, de ovos, daí cabe barbeiro, rato, barato, tudo que é bicho, né? Tem muito mais vazios até do que a casa mal feita de talho.
E associado também a falta de higiene da habitação. Não é higiene de jogar bom ar e essa coisa, né? A casa mal feita, nessa zona ainda próximo de mata, né? Meio rural, meio urbana. Por preguiça, que não tem outra justificativa, tem a casa mal feita, faz mais 3 paredes coladas na casa, ali já põe um animal. Amontou um monte de madeira, de entulho, ou seja, não passa uma caiação. Caiação, falando na palestra de quinta, qual que é o meu dica de fazer pintura com caiação? Nenhum. Na maioria das situações, tem situação que não dá, né? Dependendo do ambiente, precisa ser outro tipo de material. Mas de uma forma geral, não custa nada fazer uma caiação por fora. Custa o quê? Quanto custa o saquinho de cal? Menos de R$10. É muito barato, né? Rende bastante. É o que eu fiz um trabalho em alguns assentamentos rurais aí, o pessoal coletando dinheiro, R$1 que ajudar o fulano a pagar, não sei, a viagem, não sei para onde. Daí vem a líder dele e falou assim, não tem que empobrecer o fulano. Ficar falando já que ele não pode dar contribuir com R$1, é porque um do dirigente tinha que ir até a caixa para resolver o problema. Então eu vou fazer uma coleta R$1 de cada um. Daí já falou assim, não quer que fulano não, porque ele não vai poder dar, né? Falou assim, não vai empobrecer mais ele ainda? Pode sim, ele vende meia dúzia de ovo? Pode. Então vende uma dúzia de ovo, né? É só querer dar, fazer uma caiação, que já ajuda muito. O problema não é só o barbeiro, né? Outros aí, organismos patológicos, né? Outros insetos e tudo mais. Então se fizer bem feito, não vai ter fresta. Se tiver esse cuidado, faz uma caiação periódica, o cuidado com a higiene como um todo, com o entorno da habitação, não tem esse problema. E foi num período que foi mais na década de 60, que teve aí, até um pouco antes de 60, que tinha o mal de Chagas como uma quase epidemia, na verdade uma endemia, né? Que é restrita a uma certa região. Hoje ainda tem, em termos globais, assim, em termos do país como um todo, a Organização Mundial da Saúde considera que já foi erradicado o mal de Chagas no Brasil. A gente sabe que tem alguns focos ainda, por exemplo, Vale do Jequitinhonha, uma região bastante pobre. No interior do Piauí tem alguns focos. E daí também ficou associado com pobreza com o Nordeste. Não é bem assim. Todo mundo deve se lembrar aqui que não há muito tempo atrás tem uma reportagem que no Sul contraíram doença de Chagas. Tudo europeu, loirinhos de olhos azuis, né? Lembra dessa história? Que veio na cana, que moeu, acho que esqueci. Suco de bicho barbeiro. Porque ela está na loja agora, porque a transmissão não é assim. A transmissão é você pica. Oi? A loja na cana, né? É um lugar agora. Pode ser se alojar também na cana. Mas não era na plantação de cana, né? Sim. A cana que cortou, deixou amontoada, armazenada na casa, né? Eu não sei, acabaram vendendo isso e ninguém contestou, e ficou por isso mesmo, né? Que espremeu, tomou o suco do bicho e pegou chagas. Isso é meio esquisito. Porque a transmissão não é assim. É na pele, fezes da pele, né? Ele transmite através das fezes, ele é só um vetor, né? Ele pica para que ele se alimenta de sangue. Na hora que ele pica, ele já elimina as fezes. A pessoa coça, daí entra na corrente sanguínea. Então lógico, pelo estômago entra também na corrente sanguínea. Mas é diferente, né? Não é direto o contato, tem suco gástrico, não é assim. Tomar o suquinho de um barbeiro, já pegou e já detectou a doença tão rápido. E tem mais isso também. Geralmente, os primeiros sintomas demoram muito tempo a aparecer. Pode aparecer na infância, em algumas situações, mas pode demorar 40, 50 anos para aparecer. Bom, uma transparência, eu só vou ficar meia hora, desse jeito vai ficar uma semana. Daí você já conta a carga horária inteira do que tem que fazer, né? Isso eu não sabia também, tem que ter uma carga mínima, então não é tão, como chama, optativo, né? Espontâneo, meio optatório. Optativo, obrigatório. Então isso no Brasil. Tem outros exemplos, eu passei de uma fita de videocassete antiga, de 1999, passei para o digital, mas eu não consegui cortar para colocar aqui. Mas em 99 também teve uma reportagem grande no Fantástico, na virada de século, de milênio, também
falando da casa de terra com preconceito. Estava falando do pagode, como surgiu o pagode, de verdadeiro, não isso que tem por aqui, né? Lá no Nordeste, que eram as músicas que eles faziam quando estavam fazendo a casa de taipa. Em mutirão, num dia levanta uma casa. Ah, é bonita, é legal trabalhar em grupo, a solidariedade, é. Mas daí acaba fazendo mal feito também, porque faz a casa toda num dia. Fazer bem feito com taipa não é assim